Êxodos capítulo 12, verso 11 apenas. Todos encontraram? Diz assim o texto: ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Só mais um instante, feche seus olhos. Pai, eu sempre peço ao Senhor que pelo Teu Espírito a nossa alma venha a ser acalmada. Muitas são as preocupações desta vida. E muitas vezes nós vivemos inquietos, atribulados. Mas nós não queremos que nada, Senhor, venha roubar deste momento a Tua palavra que será plantada em nós como semente. Senhor, captura os corações agora. Aqueles que ainda estão dispersos, captura esses corações. Traga-os para perto de Ti. Aqueles que estão, Senhor, eufóricos, incomodados, talvez feridos, derrama um bálsamo do céu tranquilizador a essas almas. Hoje é um dia tão especial para a Tua igreja, Senhor. Que essa mensagem possa entrar, penetrar, encontrar um caminho dentro de nós, Pai, aonde ela possa acampar de tal forma que nunca mais seja levantado o acampamento dela, mas que faça morada em nossos corações. Quanto a mim, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu preciso de Ti. Não tenho capacidade alguma se não fosse o Teu Espírito em minha vida. E até porque, Senhor, a Tua palavra mesmo diz que a sabedoria deste mundo é loucura para o Senhor. Que o Senhor confunde os sábios desse mundo. Então não é uma palavra inteligente, mas é uma palavra reveladora. Que revela apenas a verdade da Sua palavra. Eu te peço, me ajude, para que possa ser uma bênção para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós sabemos que a Páscoa, para o povo judeu, tem um significado, que não é o mesmo significado para nós, cristãos. A Páscoa para os judeus, eles comemoram a libertação do cativeiro egípcio. Depois de tantos anos que já se passaram, existem a festa anual onde eles comemoram a libertação do povo que um dia foi escravizado, permaneceu como escravo no Egito, mas um dia Deus levantou um libertador, por nome Moisés, para libertar o seu povo do Egito. Esse é o significado da Páscoa para os judeus. E quando eu falo judeus, obviamente eu falo do judeu não convertido. Agora, já para nós cristãos, a Páscoa tem um outro significado. Nós comemoramos a ressurreição após a morte de Cristo. Essa é a comemoração da Páscoa para os cristãos. Não é a comemoração da libertação de um povo, embora nós sempre relembramos. Mas não fazemos parte do povo judeu, somos gentios. Então essa festa que foi instituída e eles comemoram até o dia de hoje, é uma festa específica para os judeus quando chega a época da Páscoa. E já para nós cristãos, já comemoramos a ressurreição após a morte do nosso Salvador. Mas não somente isso. Por quê? Porque com a ressurreição de Cristo, os cristãos comemoram não a libertação de um cativeiro egípcio geográfico, de um lugar onde eles permaneceram durante muitos anos, geração após geração, mas é sempre lembrando do lugar onde eles estavam, no Egito.
E Deus os libertou de lá e trouxe para uma terra que mana leite e mel. Mas o que nós comemoramos, além da ressurreição de Cristo, é a libertação de um cativeiro espiritual. Por mais que muitos não vejam. Por quê? Porque esse cativeiro, o homem sem Cristo ainda ele se encontra. Mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não tenha consciência. E essa não é a nossa realidade. Ou seja, quando digo a nossa realidade, é a realidade de todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Então, quando chega a época da Páscoa, nós comemoramos a ressurreição, porque o nosso Salvador não apenas morreu, mas ele foi ressuscitado. E dentre tantas coisas, nós comemoramos essa libertação, mas a libertação do cativeiro do pecado. Porque todos nós, um dia, nós éramos escravos do pecado. Mesmo que você ainda hoje peque, e certamente deve pecar, assim como eu, não somos mais reféns, não somos mais escravos. O pecado hoje não assume mais o senhorio da nossa vida. Eu queria essa noite pensar junto com vocês que esse dia ele traz uma alegorização muito maior do que, muito maior, muito mais ampla do que nós imaginamos. Eu sei que o mundo hoje está muito preso à Páscoa do coelhinho, à Páscoa do ovo de Páscoa, à Páscoa do chocolate. E até os cristãos também fazem isso, lembram disso. Não que comemoram isso, mas ainda estão presos a isso. Até porque muitos cristãos têm filhos pequenos ainda estão, de certa forma, recebendo informações dos pais, quando recebem, obviamente, mas também recebendo informação dos amiguinhos, dos pais, dos amiguinhos, da escola e tudo mais. Não no momento agora na escola, porque estamos nessa pandemia, mas sempre foi assim. Então, eu queria com vocês pensar sobre esse dia de hoje. O que a Páscoa levou para nós? O que a Páscoa levou para os judeus, mas o que a Páscoa também levou para nós que fazemos parte do povo de Deus? Nós não somos judeus de nascimento, mas fazemos parte do mesmo povo, o qual Jesus Cristo também é o Salvador, de todo aquele que um dia o recebeu como Salvador. Então a primeira verdade que eu queria compartilhar com vocês é que a Páscoa levou presos à liberdade. Eu quero chamar a atenção sua para aquilo que aconteceu com o povo judeu. Êxodo capítulo 6, verso 6 diz assim: por isso, diga aos israelitas, Deus falando com Moisés, para Moisés dizer aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de justiça. Nós sabemos que o povo judeu, o povo hebreu, era um povo escravizado no Egito. Nós sabemos que o povo judeu foi muito bem sucedido até enquanto José era o quê? Governador do Egito. Mas a Bíblia diz que depois da morte de José, embora alguns dos seus irmãos ainda continuaram vivos, mas depois da morte de José e depois daquela geração, o que aconteceu? Os novos faraós que foram surgindo foram se esquecendo e deixando de lado, até porque o povo judeu crescia de uma forma sobrenatural. E os egípcios, com medo do povo judeu, do franco crescimento populacional do povo judeu, eles começaram a pensar: daqui a pouco esse povo vai nos dominar, então vamos impor a ele uma escravidão. E foi isso que fizeram. Tornaram o povo de Deus um povo escravo dos egípcios. Mas um dia Deus se lembrou desse povo. E quando se lembrou desse povo, então ele fez uma promessa. Ele disse que iria cumprir essa promessa por meio de Moisés. Ele levantaria um libertador, e esse libertador seria Moisés. E ele disse que ele libertaria o povo dele da escravidão. Embora nós saibamos que durante o transcorrer das 10 pragas, num dado momento até Moisés começou de certa forma a desconfiar que talvez, ao invés de ser um libertador, ele teria só agravado o trabalho dos judeus. Mas num dado momento Deus disse para ele assim: olha, eu com mão forte vou retirar o meu povo. Eu ouvi a oração do meu povo, e eu fiz uma promessa ao meu povo de libertar eles da escravidão, e eu vou libertá-los da escravidão. Deus estava decidido a trazer aqueles que eram presos à liberdade. Eu sei que, pelo menos que eu saiba, nenhum de nós
tivemos a triste experiência de um dia estarmos presos, não como estamos, confinados, mas dentro de uma cadeia, por causa de algum delito que nós cometemos. No entanto, é algo horrível. Eu sei porque o meu irmão caçula, infelizmente teve essa experiência. E meu pai, com toda dificuldade, ia visitar ele esporadicamente, e não é um ambiente agradável. Não é um ambiente onde você pode dizer assim, poxa, eles estão lá de férias, eles estão curtindo. Não, não é nada disso. É um ambiente de sofrimento. E o desejo de todos aqueles que lá estão, merecendo ou não merecendo, é sair daquele lugar. E o povo egípcio, e o povo hebreu, não tinha outro desejo senão o quê? Ser liberto. Eles eram escravos, eles sofriam. Deus então levanta um libertador e traz presos à liberdade. Deus então cumpre a sua promessa. A Páscoa então trouxe presos à liberdade. Mas qual é a nossa realidade? Agora a realidade dos gentios, de todos aqueles que entregaram sua vida ao seu Salvador. Assim como Deus libertou presos do cativeiro egípcio e trouxe eles à liberdade, nos dias de hoje Deus está querendo também trazer pessoas que estão presas e trazê-las à liberdade. Romanos 6, capítulo 6, versículo 18 diz assim: vocês foram libertos do pecado e tornaram-se agora escravos da justiça. Eu sei que esse cativeiro não é um cativeiro geográfico, não é um lugar onde nós estamos, mas é um estado onde as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, ainda se encontram. Eles estão dizendo, vocês foram libertos do pecado. Hoje nós temos a consciência que a Páscoa trouxe para nós, vendo na pessoa de Jesus a libertação do cativeiro do pecado. Mesmo que nós saibamos que por causa da nossa imperfeição, por causa do estado de pecado que existe em nós ainda pecamos, todavia hoje não somos mais escravos do pecado. A Páscoa levou, naquela época, presos no Egito, trouxeram ele à liberdade. A Páscoa hoje para nós tem um significado de pessoas que ainda estão presas nos seus pecados e que infelizmente pensam que são livres. Algumas pessoas que estão presas pensam que estão livres, e algumas pessoas que estão livres infelizmente ainda pensam que estão presas. Eu queria que você soubesse que o dia que você recebeu Jesus como teu Salvador, quando Ele foi crucificado, quando Ele foi morto, e quando Ele foi ressuscitado, Ele estava dando ao homem que o recebesse o direito, o privilégio, o presente de não ser mais um ser humano, o qual o escravo da ordem, aliás, aonde o pecado dá ordem para ele. Não mais. Hoje você é alguém liberto em Cristo Jesus. E mesmo que o pecado ainda exista dentro de você, numa dimensão, você hoje não precisa mais servi-lo. Você não precisa hoje ser mais servo do pecado. Você pode ser senhor do pecado por conta do Espírito Santo que habita em sua vida. Outra verdade é que a Páscoa levou anônimos à fama. Quem é que conhecia o povo de Deus? Na época de José? Sim. Trouxeram, depois o povo foi multiplicando, mas eram anônimos, eram escravos. Quem é o escravo conhecido? O texto diz em Josué capítulo 2, verso 10 assim: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Aqui é a palavra de Raabe. Onde os espias estavam lá, ela ajudou a esconder, porque apareceram soldados. E ela diz assim: olha, nós sabemos da fama de vocês, nós sabemos quem são vocês, nós sabemos, de alguma forma, o povo que ali estava, tinha obtido informação de um povo que era escravizado no Egito, e que um povo que Deus levantou um libertador por nome Moisés, e que resgatou esse povo do Egito, e que começou a realizar prodígios, sinais, maravilhas. Não era mais um povo onde era um povo anônimo, onde ninguém conhecia. Não era um povo que agora era famoso. Era um povo que tinha como Deus o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Onde a primeira experiência que eles tiveram, quando eles foram visitados pelas pragas, eles estavam na cidade de Gósen, dentro do Egito, mas nada acontecia com aquele povo dentro da cidade de Gósen. E todas as pragas que Deus enviou ao Egito, embora eles morando no Egito, não atingiu o povo de Deus. E isso começou a chamar a atenção do mundo existente naquela época. Então quando esses dois homens chegam, esses dois espias chegam lá,
Raabe diz assim: eu sei, vocês não são mais um povo desconhecido. Vocês, Deus tem tornado o nome de vocês famoso. Quando ela diz isso, meus irmãos, a gente começa a perceber que nós não somos nada. No entanto, quando Deus decide tirar do anonimato alguém que por alguma razão, através do propósito que Ele tem para a sua vida, Deus assim o faz. E Deus não fez assim simplesmente com Moisés, Deus fez isso também com o povo que Ele quis libertar. Mas qual é agora a alegorização para os nossos dias? Qual é o significado? 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não somos um povo qualquer. Não somos os crentes que muitas vezes são chacoteados, que muitas vezes são zombados, que muitas vezes são depreciados. Não, não somos. Nós somos um povo, somos uma geração eleita por Deus, somos um sacerdócio real, ou seja, um sacerdote da realeza, somos uma nação santa e além do mais, somos um povo exclusivo de Deus. Sabe para quê? Para anunciar. Deus não chamou o mundo para falar sobre as grandezas dele. Deus não chamou aquele que não tem experiência com Ele para retirar as pessoas das trevas para trazer para a luz. Deus escolheu eu e você. Ele levantou um povo para isso. A Páscoa levou anônimos à fama. Há muito tempo atrás, talvez até bem antes de eu me converter, eu já tenho aproximadamente aí 32 anos. Não, 33, meu Deus, está fazendo mais. Eu tenho 53, quase 55 anos, 35 anos. Vocês podem concordar comigo, era uma igrejinha aqui, outra igrejinha lá, outra colar. Eu me lembro até do hino que o pastor cantava lá no Rio Grande do Sul. Uma igreja aqui, outra igreja ali, outra mais da frente. Graças a Deus estamos morando no meio dos crentes. Uma igreja aqui, uma igreja ali, outra mais na frente. Graças a Deus estamos morando no meio dos crentes. Mas não era assim. Hoje, aquele povo que era desprezado, aquele povo que muitas vezes não era nem conhecido. Quem é que é aquele ali? Aquele ali faz parte daquela turminha dos crentes, daquela igrejinha lá no cantinho lá. Hoje não, você sai daqui, você anda 100 metros, tem a igreja, você anda mais 100 metros, tem outra igreja, você vira a esquina, tem outra igreja, você vira a outra esquina. Não tem lugar onde não tem igreja. A igreja não é mais um organismo vivo anônimo, onde as pessoas dizem assim: isso é uma religião, isso é uma seita, isso é um grupo de pessoas que se reúnem. Não. Deus tem trazido muitas pessoas para dentro do seu seio. Deus tem trazido muitas pessoas para dentro da sua igreja. E hoje é Páscoa. Assim como ela tornou o povo de Deus anônimo e trouxe a ele fama, nós também. Não somos famosos para dizer que somos famosos, mas somos um povo conhecido, porque não foi dado a ninguém do mundo o direito de ser representante, de ser embaixador de Deus, a não ser aqueles a quem Ele chamou. E sabe a quem Ele chamou? Eu e você. Outra verdade, a Páscoa levou os serviçais ao senhorio. O que eram os hebreus no Egito? Nada mais do que serviçais, que não podiam questionar, que não podiam reivindicar, que não tinham sindicato, que não podiam reclamar do que ganhavam, aonde moravam e como moravam. Eles estavam ali simplesmente para servir, para serem escravos e obedecer. E quando Moisés chega naquele lugar, parece então que ao invés de facilitar, as coisas intensificam. E tudo aquilo que já era difícil eles fazerem, se torna ainda mais difícil. Olha o que está escrito em Deuteronômio 28:13. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Se obedecer aos mandamentos do Senhor, do seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca estarão por baixo. Sabe por quê? A Páscoa levou serviçais ao senhorio. Fez de pessoas que eram escravas, senhores, donos das suas próprias propriedades, donos da sua própria vida. E eu quero que você saiba
que aquilo que aconteceu no mundo espiritual, antes você era escravo do pecado. Você era um mero serviçal do Deus deste século, que nós sabemos que a Bíblia anuncia que é o diabo. Mesmo que talvez hoje, tendo a consciência disso, você se assuste, mas essa é a verdade. A palavra de Deus diz que o mundo jaz do maligno. É o mundo que domina, o maligno que domina esse mundo e que prevalece sobre a vida daqueles que vivem numa vida de desobediência. Querendo ou não querendo, essas pessoas são governadas, infelizmente, pelas trevas. Mas você que recebeu a Cristo como Salvador, você foi transformado de serviçal em Senhor. Isso é motivo para eu e você comemorarmos. Saber que hoje eu não sou obrigado a fazer mais aquilo que o pecado diz para eu fazer. Porque existe dentro de mim o Espírito Santo de Deus. E que quando eu obedeço à voz do Espírito Santo de Deus, eu encontro força suficiente para resistir ao diabo e continuar servindo ao Senhor. Romanos 6,17 diz assim: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Da mesma forma que o povo hebreu era apenas serviçal, e Deus fez uma promessa que os tiraria de lá e tornaria aqueles que eram serviçais em senhores. Deus também fez isso conosco. Antes nós éramos apenas serviçais do pecado, e Ele fez uma promessa que nos libertaria da escravidão do pecado, para que nós obedecêssemos de coração a forma de ensino que estava sendo transmitida. E você tomou essa decisão. Então a Páscoa trouxe também para mim e para você. Aliás, a Páscoa levou serviçais ao senhorio. A Páscoa também, meus irmãos, levou capachos à honra. Quem já teve um capacho? Sabe o que é aquele tapete que o Sérgio está pisando ali? Ele é bem parecido com isso. Sabe o que é um capacho? Dentre tantas coisas, é aquele tapete que você bota no chão para quando a visita chega, fazer isso aqui, ó. Então, se tiver sujo de cocô, vai ficar ali no capacho. Se tiver sujo de xixi, vai ficar ali no capacho. Se tiver qualquer coisa desagradável, o capacho serve para isso, para você pisar, limpar o seu pé e depois você vai lá e limpa o capacho. Mas o capacho serve para isso, para ser pisoteado. Quando eu digo para você que a Páscoa levou capachos à honra, porque o povo hebreu era isso. Eles serviam de capachos, onde as pessoas pisoteavam, onde as pessoas humilhavam, onde as pessoas tripudiavam sobre a vida deles. Eles não tinham escolha. Eles se tornaram escravos não porque escolheram se tornar escravo, mas se tornaram escravos forçosamente. E quando a gente olha para a nossa história, nós também éramos capachos do pecado. Nós éramos capachos de Satanás. Nós éramos capachos dos demônios. E quantas pessoas ainda hoje são capachos dos demônios? Quantas pessoas estão sendo pisoteadas, humilhadas, derrotadas? Muitas vezes estão tirando a sua própria vida. Por quê? Estão servindo de capacho para o diabo pisar, para os demônios pisarem, para humilhar, para acabar. Porque a palavra diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para aniquilar. Ele faz disso na vida das pessoas e torna as pessoas capachos, aonde ele pisoteia, aonde ele humilha, aonde ele deposita toda a sujeira dele. Mas a Páscoa levou esses capachos à honra. Quem diria que um povo que um dia foi pisoteado, foi humilhado, aonde eles sofriam, e o que restava para eles era apenas aguardar a morte. Mas Deus disse o seguinte, Êxodo capítulo 11, versículo 2 e 3 diz assim: diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. Como é que pode? Escravo pedir agora objeto de prata e de ouro para aqueles que pisoteavam nele. Mas olha o que acontece, o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido em autoestima. Por quem? Pelos hebreus, pelo povo judeu? Também, mas além disso, em autoestima no Egito, pelos conselheiros de Faraó e também pelo povo. Engraçado, um povo que era capacho, que era pisoteado, que era humilhado, Deus agora então diz assim, vai lá
e tudo aquilo que vocês perderam, agora comece a pedir de volta, comece a falar para eles darem as pratas, o ouro para vocês, pode tirar aquilo que for necessário, leve com vocês, porque hoje eu decidi honrar o meu povo. Você um dia foi capacho, um dia você foi humilhado, um dia você não conseguia escolher, mesmo que queria, mas não conseguia fazer as suas escolhas. Mas Deus decidiu então tornar você um capacho e levar você a um lugar de honra. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia, Franklin, que você vai julgar o mundo? Mas quem sou eu? Eu vou julgar o mundo. A Bíblia diz que nós que nascemos de novo, que ressuscitaremos com o Senhor, um dia estaremos no lugar onde nós vamos julgar o mundo. E olha o que ele diz: se vocês vão julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Por isso que há uma indignação quando o crente começa a levar crente para a justiça, quando o crente se mete em divórcio junto com o não crente. Isso é uma vergonha. E ele finaliza dizendo assim: vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos. A igreja do Senhor não só vai participar do processo de julgamento do mundo, mas inclusive do processo de julgamento dos anjos que se rebelaram contra Deus. Aí eu digo para você: você ainda é capacho? Não. Deus tirou você da porta onde as pessoas pisavam em você e colocou você no lugar de honra. A Páscoa levou capachos à honra. A Páscoa também levou oprimidos ao descanso. Êxodo capítulo 3, verso 17 diz assim: prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, eita Deus, e dos jebuseus, terra onde mana leite e mel. É interessante que ele diz: eu prometi tirar vocês dessa opressão aí no Egito e levar para a terra de quem? Teoricamente essa terra já tinha o quê? Dono. Terra dos cananeus, a terra dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, e aí por diante. Mas Deus disse assim: olha, eu decidi não só mais permitir que vocês não vivam uma vida oprimida no Egito, mas eu vou levar num lugar vocês para onde as suas almas encontrarão descanso. Um lugar onde a terra mana leite, mana mel. Esse dia nós estávamos conversando, né, quando tem o relato bíblico, que precisou de 2 homens para carregar um cacho de uva. Até minha esposa disse assim: devia ser aquele cacho de uva que era muito grande, né? Ou grande ou pequeno, é o negócio seguinte: um homem só não conseguia carregar. E hoje aí você dá para uma criança que consegue carregar um cacho de uva, né? Mesmo que a uva seja pequena, mas o cacho era grande. Deus um dia olha para você, Deus um dia olhou para você e viu que você estava opresso nesse mundo. Você era alguém oprimido. Você era alguém que sofria e muitas vezes sofria calado. Mas na Páscoa, com o sacrifício de Cristo, entregando a nossa vida ao Senhor, Ele fez uma promessa: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A Páscoa levou oprimidos a um lugar de descanso. E é isso que ainda Ele continua querendo fazer com aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Levar pessoas que estão oprimidas pelo diabo e levar a um lugar de descanso para suas almas. Mateus 11, 29 diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Quantas vezes a nossa alma se encontra machucada, às vezes sentindo-se até oprimida, e o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês aí então encontrarão descanso para a alma de vocês. O povo de Deus era um povo oprimido. Não deveria ser, mas era um povo oprimido. E Deus então levanta o libertador, faz uma promessa dizendo assim: eu vou libertar vocês desta opressão que o Egito impõe sobre vocês, e vou levar vocês para um lugar de descanso. Sabemos que o nosso lugar de descanso ainda não é aqui. Nosso lugar de descanso está preparado. O lugar, se possa assim dizer, geográfico e espiritual, está preparado. Mas quando você vem para o Senhor, a sua alma encontra descanso. Você é liberto dessa opressão do mundo. Estamos no mundo, sim. O mundo continua oprimindo, sim.
O mundo pode oprimir, mas nós não podemos. Não precisamos nos sentir mais oprimidos. Por quê? Porque assim como o Senhor prometeu livrar o povo dele lá do Egito da opressão, Ele continua prometendo também livrar o seu povo da opressão deste mundo. E por último, a Páscoa levou arruinados ao recomeço. Eu fico imaginando o que um escravo tem. O que um escravo tem, Marco? Nada. Ele não tem nem onde morar. O lugar onde ele mora é o lugar onde o Senhor dele cedeu para ele morar. Um escravo tem posses? Não tem posse. Um escravo tem roupa? Não, a roupa que ele usa é uma roupa dada para ele usar. O que tem um escravo? Não tem nada. O que tinha aquele povo quando saiu de lá? Se Deus não tivesse inclinado o coração dos egípcios para que quando eles pedissem a prata ou ouro desse, saíram sem nada. Como diz aí, uma mão na frente e outra atrás. Um povo totalmente arruinado. E nós sabemos que é muito difícil nessa vida você se considerar um frustrado ou um arruinado na vida. Êxodo 12:2 diz assim: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Deus olhou para o calendário que existia na época e diz assim: olha, esse calendário vai continuar existindo, mas para vocês vai ter um outro calendário. Eu quero que vocês entendam que a partir de hoje vai ser o primeiro mês do ano para vocês. Vai saber que mês que estava o povo, mas ali ia ser o recomeço para o povo dele. Ele está dizendo aqui: eu vou começar a escrever uma nova história na vida de vocês. Vocês são um povo que foram arruinados, perderam tudo. Porque quando eles estavam no Egito, quando José mandou chamar a sua família para o Egito, e o povo mirou, aliás, Faraó disse para José: olha, coloca os seus parentes, o seu povo todo no melhor lugar, na melhor terra do Egito, que era Gósen. E eles foram morar. Quando eles saem de lá, e saem o quê? Com a mão na frente e outra atrás, sem nada. Um povo arruinado. Mas que, embora arruinado, estava nas mãos de um Deus que poderia proporcionar a cada um deles um ótimo recomeço. E foi isso que Deus fez com aquele povo. E é isso que Deus também faz com aqueles que entregam sua vida a Cristo. A Páscoa levou pessoas arruinadas ao recomeço. E é isso que o Senhor Jesus quer fazer com aqueles que ainda não entregaram sua vida a Cristo. Sua vida está arruinada, sua vida está destruída. O Senhor quer proporcionar a você um recomeço. E você que já nasceu de novo, que está aqui, saiba que você pode ter sido, mas não é, e nunca será um arruinado enquanto você estiver com o Senhor. Eu finalizo citando o texto de Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Eu fico imaginando que todos os dias Deus está dando uma oportunidade para nós o quê? Recomeçarmos. Não existe pecado que possamos cometer, salve aquele que a Bíblia diz pecado contra o Espírito de Deus. Não existe pecado que não possa ser perdoado. E por mais que você se sinta arruinado por ter pecado, Deus está dizendo assim: arrependa-se desse pecado, confesse e comece a praticar as obras que você praticava no princípio. Eu estou dando a você uma nova chance para você recomeçar. Como é que está a sua vida? Está se sentindo arruinado? O povo de Deus também se sentia arruinado lá no Egito. Mas Deus fez eles entenderem que eles não precisavam do Egito, eles precisavam dele. Você não precisa das coisas desse mundo, o que você precisa é de Deus. Pouco tempo atrás eu estava lendo um livro, e nesse livro o autor dizia assim: mais do que a provisão, eu e você precisamos do provedor. Sabe por quê? Mesmo que não venha a provisão de pão, se você tiver o provedor, você não vai morrer de fome. Mas fala assim: mas espera aí, o que eu preciso é da provisão para me alimentar. Mas Deus tem a capacidade de alimentar você mesmo sem te dar pão. Por quê? Porque quem proporciona a provisão é o provedor. E eu pergunto para você: o que é maior na sua vida, a provisão ou o provedor? Obviamente o provedor, porque a provisão só existe porque existe o provedor. Então de quem você precisa mais? Da provisão do provedor ou do provedor da provisão? Do provedor da provisão. Às vezes eu penso que o que eu estou precisando agora é de pão, o que eu estou precisando agora é do dinheiro para pagar a conta. Não, o que você está precisando é do provedor. E o provedor será o bastante para você. Se você
Se Jesus não for o suficiente para você, você nunca terá o bastante. O nosso provedor tem que ser o suficiente para nós. Eu finalizo lembrando vocês aqui. Nunca se esqueçam, a Páscoa levou e leva presos à liberdade. A Páscoa levou e leva anônimos à fama. A Páscoa levou e leva serviçais ao senhorio. A Páscoa levou e leva capachos à honra. A Páscoa levou e continua levando, e vai sempre levar oprimidos a um lugar de descanso. A Páscoa levou e leva arruinados ao recomeço. Você é um desses, ou você pode se tornar em um desses. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e agradecer ao Senhor por esse dia tão especial. A palavra Páscoa significa passar por cima, passagem. Eu quero que você entenda que aquele que é o nosso Cordeiro Pascual, é Ele que proporciona tudo isso a você. É Ele que tira o preso e leva em liberdade. É Ele que torna aquele que, para o mundo, ele nem sequer existe, um anônimo, um Zé Ninguém, e leva ele a um lugar de fama. Então você pode até dizer assim: pastor, mas será que é interesse de Deus tornar o homem famoso? Olha, esqueça a fama das celebridades. Sabe qual foi a palavra de Deus para Abraão? Eu vou tornar o seu nome famoso. E eu vou dizer para você, Abraão é ou não é famoso? Até os dias de hoje. Não é famoso para a glória e honra dele, é famoso para a glória e honra do Senhor. Nunca se esqueça, você recebendo Cristo na sua vida, você que já tem Cristo na sua vida, você não é mais um serviçal do pecado, você é Senhor. Você não é mais um capacho. Deus te levou a um lugar de honra. Você não precisa sentir-se oprimido. Deus já te levou a um lugar de descanso. Você não precisa se sentir um homem ou uma mulher arruinado, porque Deus todos os dias está dando uma chance para você recomeçar. Feche seus olhos. Pai de amor, muito obrigado por esta palavra, por aquilo que foi ministrado ao nosso coração. Sabemos que o Senhor é o nosso Cordeiro Pascual, o Senhor é a nossa Páscoa. O Senhor nos libertou, Pai, de uma prisão. O Senhor nos colocou no lugar de destaque, enquanto nós ainda éramos anônimos, nem sequer éramos conhecidos. O Senhor, com a habitação do Teu Espírito em nós, tornou o Senhor sob o pecado, Senhor e não mais servos. O Senhor nos tirou daquele lugar de capacho, onde nós éramos pisados, e colocou-nos no lugar de honra. O Senhor nos levou a um lugar de descanso para tirar toda a opressão. O Senhor nos ofereceu a oportunidade para recomeçarmos, quando nós nos sentíssemos arruinados. Esta é a sua palavra, e nós queremos tomar posse dela, dia após dia, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eu quero convidar os nossos irmãos que vão ajudar na distribuição dos 2 elementos da ceia. A ceia é um momento especial no culto, onde nós estamos reafirmando a aliança que fizemos com o Senhor. A ceia ela não é aberta, ou seja, não é para todo mundo, é para aqueles que tomaram a decisão de seguir a Jesus Cristo. Não, a ceia não é para pessoas perfeitas, senão nenhum de nós poderíamos participar e eu seria o primeiro da lista. Mas a ceia é para aqueles que, independente do desafio que ele vai enfrentar, quando ele recebe a Cristo como seu Salvador, ele tomou essa decisão e torna essa decisão irreversível em sua vida. Ele tomou a decisão de ser um seguidor de Cristo, de ser um discípulo do Senhor Jesus. Então, a ceia não é para aqueles que não pecam, é para aqueles que pecam, mas que têm a capacidade de se arrepender e retomar a caminhada também. A ceia não deve ser deixada de lado porque você pecou, porque existe uma solução para o pecado. A Bíblia diz: se vocês pecarem, confessem os seus pecados, e o Senhor vos perdoará de todo pecado. Ah, pastor, essa semana eu tive um arranca-rabo tão feio lá na empresa, que eu não me senti nem indigno, estou me sentindo indigno de participar da ceia. Não tem problema. Você está arrependido do que você fez? Não. Então vai se consertar com Deus. Agora, se você está arrependido,
confesse a Deus e não deixe de participar da ceia do Senhor, até porque a ceia é um alimento espiritual. A Bíblia diz assim que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com ele. Sabe o que significa esse não ter parte? Sabe aquela pessoa que de certa forma fez algo muito ruim para você, e você diz assim, a partir de hoje não quero, essa pessoa não faz mais parte da minha vida. Jesus está dizendo assim, que aquele que não participa desse cerimonial, ele está dizendo assim, esse não nem sequer tem parte comigo. E ele diz assim, mas aquele que come do pão e bebe do cálice, naquele dia da ressurreição, eu vou ressuscitar ele naquele dia. Então eu quero que você agora tenha o seu momento de introspecção, de reflexão. Diga, Senhor, eu não sou perfeito, cometi esse pecado. Se de repente você cometeu algum pecado contra alguém que está aqui, sentisse a vontade para pedir perdão, sai do seu lugar, vai lá, peça perdão. Mas não permita que o diabo prive você desse alimento espiritual. É claro que esse alimento é somente para aqueles que tomaram a decisão de serem seguidores de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor Jesus, nós te louvamos, ó Pai, por este momento, Senhor, a qual o Senhor nos concede. Pai, em minhas mãos, meu Pai, aqui está o pão, Senhor Deus, a qual representa o teu corpo, Senhor. O sangue, Jesus, a qual representa a vida, a qual tu deste na cruz por nós, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos faz presente nesta noite, Senhor, e nos dá a honra de participar desta mesa maravilhosa. Pai, nós te agradecemos para todos sempre. Amém. Você que vai participar da ceia, fique em pé, pegue os dois elementos, segure, e aquele que não vai participar, permaneça sentado, tá bom? E vamos participar juntos. Enquanto isso, vamos cantar então? Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor, a ti toda a honra e toda a glória. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação
vestido. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, Força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação, louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Alguém ficou sem um dos dois elementos do pão? Hoje é difícil, né? Já tem um kitzinho, recebe um, está recebendo o outro também. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, registrado em sua palavra, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que eu entrego em favor de vocês. Quando você comer esse pão, simbolicamente, ele representa que você está tendo parte com o Senhor, está alimentando a vida de Deus. E a Bíblia diz assim para nós, sempre lembrarmos o sacrifício do Senhor, que Ele entregou o seu corpo, que Ele permitiu que o seu corpo fosse judiado, que recebesse o castigo de toda a humanidade, porque Deus não podia fazer vista grossa ao pecado, Ele precisava punir o pecado, porque Deus é santo. Então Ele pune o pecado na pessoa de Cristo Jesus. Então o corpo de Jesus Cristo recebe a carga de todo o pecado da humanidade. Não foi simplesmente uma dor no corpo, mas veio carregado de todo o pecado que eu e você ainda iríamos cometer. Então quando você comer desse pão agora, lembre-se que alguém um dia entregou o seu corpo, a sua vida, a morrer por você, para que quando você olhasse e dissesse: quem pode ser o meu Salvador? Existe um Salvador por nome de Jesus. Comamos o pão em nome de Jesus. Está vestido. está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Deus eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto. louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore a Ele. Semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. A pastora disse aqui: se algum dia alguém perguntar para você se alguém morre de amor por você, você pode dizer sim. Se você não estiver certo que seu marido morre de amor por você, mas esteja certo de uma coisa: Jesus morreu por amor por você. Se você está incerto que a sua esposa não te ama, é todo instante, mas saiba que alguém morreu de amor por você. E
custou alto, não custou um preço baixo, não. Ele teve que pagar com a própria vida. E eu fico perguntando, por que que às vezes a gente insiste em dizer se a gente tem valor? Às vezes você pode não ter valor para algumas pessoas, mas isso é insignificante diante daquele que te dá o todo valor, que é o Senhor. A prova deste valor é que Ele foi capaz de verter o seu sangue. E eu fico imaginando, um ser que era Deus, que não deixou de ser Deus, mesmo na pessoa encarnada. Ele assume a forma humana essa que um dia Ele criou. E na figura humana ainda Ele decide se esvaziar, ainda Ele decide se humilhar para servir a figura humana que um dia Ele criou. E eu fico, às vezes não entendo, sabe, Franco, como é que o ser humano resiste tanto em adotar ou viver uma vida de humildade. É sempre o orgulho imperando. O Deus que fez todas essas coisas não teve nenhum problema de assumir a forma humana e na forma humana se esvaziar para ser escravo e servir os humanos. Ah, tenha dó. Como é que a gente consegue sustentar o orgulho se o próprio Deus foi o maior exemplo de humildade? Na pessoa de Jesus foi o maior exemplo de humildade. Na pessoa de Deus, Jesus estava dizendo, Ele é o maior exemplo de autoridade. Então quando você tomar esse cálice, lembra que você tem um valor singular para Deus. Que quando você entregou sua vida a Cristo, você não mudou só o seu presente, nem o seu futuro, mas você mudou o seu destino. Ele mudou por você. Tomemos do cálice. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Aleluia. com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Diga Santo, Santo, diga Santo, 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 Santo é o Senhor. Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te. És tudo para mim e eu te. Diga comigo. És tudo para mim e eu te. Mais uma vez, diga: és tudo para mim. És tudo para mim e eu te adorarei. Aleluia. Pastor, eu ia cantar uma outra música, mas vamos terminar como o leão. Como o leão que ruge, ele vive para sempre. Hoje é dia de festa, eu quero que você saia do seu lugar. Você nasceu pregado no chão?
Alguém aqui nasceu pregado no chão? Então eu quero ver festa agora em nome de Jesus. Que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. É na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre. Eu quero ver você. Deus, viver vitorioso como filho Deus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Viver vitorioso como filho Deus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Aleluia! Aleluia! Jesus crucificado e o inferno em festa se alegrou. Aleluia! Pensavam ter vencido e derrotado o Salvador. Mas não eram os cravos que prenderam na cruz. Foi o meu pecado que matou Jesus. O dia fez-se em trevas e o universo inteiro estremeceu. A multidão perdida viu que aquele era o Filho de Deus. O véu do templo me rasgou, hoje eu posso entrar. Eu quero ver! Venho adorar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Viver vitorioso como filho Deus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus. Viver vitorioso como filho Deus. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Aleluia! Bem no meio da festa o diabo começou a ouvir Aleluia! passos fortes que tremiam toda a terra e foi conferir. Sabe o que ele viu? Quando as portas se abriram, o cordeiro viu e como um leão Jesus rugiu. Caiu como serpente, todo o principado se prostrou. Bate o pé no chão! O leão de Judá pisou bem forte e o esmagou. Aleluia! Tomou a chave da mão do diabo, abriu minhas cadeias e me resgatou. Hoje eu vivi para amar a Deus, viver vitorioso como filho Deus. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho Deus. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Sabe o que aconteceu no terceiro dia? E no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria,
Por quê? Entre os mortos não devia procurar. Você não me colocando, você não vibra com isso. Viu um jardineiro e perguntou: onde está o meu Senhor? Aí ele olhou nos olhos dela. Ele olhou nos olhos dela. Ele olhou nos seus olhos e Ele te chama pelo nome. Ele a chamou. Ela reconheceu a nós o Mestre. Rabone! Rabone, Meu Jesus ressuscitou. hoje eu sou livre para Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Você vai declarar: Ele vive, Ele reina, Ele reina, ressuscitou, ressuscitou, é vencedor, ressuscitou, está sentado está sentado sobre o trono. sobre o trono. Só Ele é digno, só Ele é digno de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Pecado não pode mais me Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Ei, pastor! Aleluia! Pega suas mãos para os céus. Diga para Jesus o quanto você o ama. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Obrigada, Jesus, por este culto. Obrigada por esta reunião tão gostosa. Obrigada por essa alegria que está dentro do nosso coração. Obrigada pela alegria que vem do céu. Pai, que essa alegria permaneça durante toda essa semana no coração dos seus filhos. Que eles saiam daqui entendendo que o Senhor venceu todas as coisas e em Ti nós somos mais que vencedores. Abençoa o teu povo, leva debaixo da tua potente mão. Abençoa com toda sorte de bênçãos. Senhor, que abra os seus caminhos na presença deles. Quando eles chegarem, a luz de Cristo esteja brilhando tão fortemente que portas se abram, que milagres aconteçam, que a vida do teu povo seja abençoada, que esta semana seja uma semana de vitória, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Vai na paz do Senhor em nome de Jesus. Aleluia.